No ar, mais uma edição do nosso Esperança Cast, um produto da Rádio Esperança FM. Para você que curte a nossa programação e também está nas nossas redes sociais, o Esperança Cast é um produto da rádio que traz até você conhecimento, trazemos também sempre prestação de serviço e, é claro, para você empresário, a oportunidade de divulgar a sua empresa e o seu produto também. Mas hoje nós vamos falar de religiosidade e bem-estar. No podcast de hoje, nós temos a presença do Padre Fábio Marsaro, que é pároco da Paróquia da Imaculada Conceição, na cidade de Palmares Paulista. Padre Fábio, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muito bem, eu estou muito feliz por estar aqui, por sinal. E nós também, muito felizes com a sua presença, aguardamos ansiosos, né? A sua participação aqui no nosso podcast. E hoje eu tenho a grata também oportunidade de dividir a apresentação com a Dulcineia, que também faz parte aqui do nosso Esperança Cast. Tudo bem, Dulce? Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo, Padre. Muito Estávamos obrigado. Muito ansiosos. Glória, chegou o dia. Com certeza. Padre, vamos falar um pouco sobre a religiosidade. Como que ela influenciou a sua jornada pessoal e profissional até aqui? Então, a fé é a religiosidade. Na verdade, a fé move a minha vida como padre, mas também como pessoa. Eu sou um conjunto. E nesse conjunto que eu sou, eu associo muito Deus na minha vida. Por isso que entra nessa minha vida essa questão da religiosidade, como nós estamos conversando hoje, que seria a minha fé. A gente tem aquele ditado que diz que a fé move montanhas, não é assim? Então é assim, ó. Somos capazes de muitas coisas, nós por nós mesmos. Mas quando a gente associa aquilo que somos capazes de muitas coisas, que são os nossos dons, mais a graça de Deus, aí essa fé é que ela faz a diferença na vida da gente. Essa religiosidade é que vai fazer com que a gente possa, então, ir além daquilo que a gente acha que é capaz. É algo assim que faz com que minha vida vá sendo movida, entendeu? E é algo assim que vai fazendo com que eu cada vez mais me aproxime de Deus. Eu sou uma pessoa que vivo essa fé e tenho que também transmiti-la. E eu costumo dizer para as pessoas bem assim, eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Para eu dar, eu tenho que dar o que eu tenho. Então, é por isso que eu preciso alimentar esta fé, que ela é transmitida a partir da religiosidade, e isso vai fazendo com que a gente vá multiplicando. A Sagrada Escritura fala que nós não podemos pegar os dons, cavar e esconder. A Sagrada Escritura fala que nós precisamos frutificá-lo. Então, é isso que eu tenho procurado fazer em minha vida. E é isso que eu procuro fazer com que as pessoas compreendam e façam também. Aquilo que você tem de bom, multiplique. São seus dons. E aí, a partir deles, somamos a graça de Deus. Aí então, eu vou percebendo a força que eu tenho. Diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, que nós ao longo da nossa conversa vamos estar falando sobre isso, é hora que a gente tem que exercer justamente essa fé. E aí ela é transmitida a partir da religiosidade. É bem assim que eu procuro viver em minha vida. Certo. E Padre, o que significa para o senhor a relação entre fé e saúde mental no contexto da vida moderna? Sim. A fé, ela ajuda demais as pessoas a viverem essa saúde mental que você está falando e que você perguntou agora. Você sabe que grande parte das pessoas, nós estamos doentes emocionalmente. A gente percebe a doença emocional a partir de alguém que você encontra e não é capaz de dizer nem um bom dia, boa tarde, boa noite. Em algumas pregações que eu faço, eu costumo falar pro povo que tem gente que fala, então, padre, eu só depois das 10 da manhã que eu consigo, então, conversar e falar e desejar e assim por diante. Que é isso? Isso é uma doença. Porque eu sou muito sincero com vocês. Eu acordo, 2 vezes por semana, eu tenho uma funcionária do lar que vai em casa, às terças e às sextas. A Natália, quando pela manhã
Eu acordo, me arrumo, tomo banho, me arrumo. Eu saio do quarto, eu já saio mexendo com ela. Quando eu chego, e se eu não encontro, eu já vou gritando onde é que ela tá. A hora que eu encontro, já falo, bom dia, Deus te abençoe, eu abraço. É isto que você percebe onde que está a doença das pessoas. As pessoas que vão se fechando, e esse fechar-se, muitas vezes, é o sinônimo da doença, ele vai mostrando justamente isso. Agora vamos lá. Se o fechar-se nos mostra uma possibilidade de doença mental e comportamental e assim por diante, quando eu me abro, isso mostra também essa possibilidade da cura, de estar sadio com o meu emocional. Então vamos olhar para Deus. Deus, onde nós estamos colocando a fé, Deus, Ele nos liberta. Deus não escraviza. Quando eu estou me fechando, eu estou me escravizando. Quando eu estou me abrindo, quando eu estou aberto, eu estou vivendo justamente aquilo que é a libertação, que é o que vem a partir de Deus. Por isso que a fé, ela vale muito a pena nessa possibilidade de cura do nosso emocional. Na fé, quando eu sou capaz de viver verdadeiramente essa vida ressuscitada, eu me coloco como alguém que está livre. Abraão teve seus filhos. Um era filho da escrava, outro era filho da esposa. Tem aquele que é escravizado e aquele que é liberto. Nós somos aqueles que precisamos viver a nossa liberdade. E aqueles que vivem a sua liberdade, vivem então aquilo que nos aproxima de Deus. Entenderam? Quando a gente se aproxima de Deus, nós temos que viver essa nossa libertação. É por isso que a fé, ela nos ajuda muito hoje, no nosso cotidiano de vida, aquelas pessoas que estão vivendo as suas doenças. E também aqueles que são sãos. Aos que são sãos, nós precisamos dar continuidade e fazer com que a gente continue são. Aos que estamos doentes, nós precisamos buscar a cura. E a cura mais perfeita que nós temos é nessa ressurreição, nessa libertação. Eu me liberto daquilo que me escraviza, dizendo só depois das 10 que eu consigo dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, ou sei lá o quê. Não, nós temos que dizer o simples fato, né, de acordar, de ter um dia. Oi, bom dia, como vai? Estou vivo. Estou te desejando aquilo que eu tenho muito dentro de mim. Bom dia. É isto. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o podcast vai falar assim, o padre falou isso pro Alex. Porque aqui na rádio tem essa máxima aí. O pessoal chega e nem fala bom dia pra mim. Porque eles falam, você nunca... Porque às vezes eles falam, Alex, bom dia. Eu falo, bom dia. Se fosse bom dia, eu tava lá nas Ilhas Maldivas. Eu tava não sei aonde, né? Morro de São Paulo, enfim. Eu tô aqui trabalhando, tal. E eu tenho certeza que eles vão me zoar bastante. Falar, essa foi pra você. Pois bem, então mas é uma prática diária isso, padre? Eu tenho que começar a vencer esse... eles falam mau humor. Na realidade não é mau humor. Na realidade, não sei. Depois das 10 é que eu consigo começar a funcionar. O pessoal fala depois de um café, né? Depois das 10 eu começo a funcionar, mais ou menos isso. É uma prática diária para eu quebrar esse ciclo? É necessário. Sabe por quê? Porque, na verdade, na vida da gente, tudo acontece como uma repetição. Se eu começo a me habituar a ficar fechado, se eu começo a me habituar a não dizer bom dia, eu me habituo a não dizer bom dia. Se eu começo a acordar e me sentir livre e liberto para dizer bom dia, como vai, tudo bem, eu te desejo tudo de melhor para você hoje, isso faz a diferença, entenderam? Então, isso é muito gostoso. E isso faz com que as pessoas que estejam à nossa volta, elas também se sintam felizes por estarem ao nosso redor. Esses dias atrás, vivíamos a novena de Nossa Senhora Aparecida, e eu falei em algumas reflexões, eu dizia para o povo, é necessário que nós procuremos ser pessoas que valha a pena estar perto dos outros. E como é que eu sei se eu estou valendo a pena ou não? Quando, então, eu vejo a proximidade das pessoas comigo. Porque às vezes eu tenho que repensar, viu? Eu tenho que repensar, às vezes, o meu cotidiano, porque eu corro o risco de me tornar... Eu não sou uma pessoa pesada, mas eu corro o risco de me tornar uma pessoa pesada à medida que eu não faço leve
o estar com você. E eles falam muito, porque me formei em psicologia, né? Eles falam muito isso, né? E a TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental, fala dos 21 dias do hábito, né? Sim. Se você praticá-lo em 21 dias, você condiciona o seu cérebro a tornar aquilo um hábito, e não mais um sacrifício ou coisa nesse sentido, né? Mas eles falam, você não pratica, né? Sim, Que é adiantou real, você? porque eu tinha dificuldade de acordar cedo também. E eu comecei a acordar às 5 da manhã e eu nunca mais parei. Coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, acordar às 5 da manhã para ir no Pilates. Na verdade, eu acordo 4h30, né? Glória. Porque eu vou no Pilates às 5. Mas, coisa que eu nunca imaginei. Então, é um hábito. E depois que Sim. passa os 21 dias, é um propósito. Tá Você vendo? muda mesmo. Vamos lá, então. Ô, Glória. Começo amanhã. Combinados? Pronto, a primeira parte Chega já, amanhã, né? Paulo, e me deseja um bom dia, mas aquele bom dia de verdade. Depois você responde pro padre como que foi a minha reação, tá? Isso. Faz favor. Muito bem. Ô padre, muitas pessoas associam a religiosidade com momentos difíceis, né? Às vezes até a procura mesmo da própria religião, a procura de uma igreja, coisa nesse sentido, em momentos difíceis. Como que o senhor vê no nosso dia a dia a procura também naquele tempo de felicidade, naquele tempo de paz, enfim? Então, viver Deus na vida da gente traz para nós muitos benefícios. Viver Deus na vida da gente traz para nós a fraternidade, a comunhão, o estar com. Na verdade, não adianta eu falar que eu vivo uma religiosidade, mas eu fico fechado. Não adianta, a Sagrada Escritura nos fala que eu me encontro com Deus quando eu vou no meu quarto e me coloco em oração. Mas espera, isso, em alguns momentos, eu preciso ter esse apartar-se, ficar sozinho e assim por diante. Mas eu não posso ter isso como via de regras para minha vida, só ficar sozinho. Eu preciso me relacionar, eu preciso estar com as pessoas para que eu possa então viver essa minha religiosidade. Então, vamos lá. Quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou vivendo algo de muito bom, eu busco porque vamos lá, vamos estar juntos, vamos viver essa coisa boa que é crer nesse Deus que nos move. Quando eu estou vivendo o meu momento de dificuldade, quando eu estou vivendo esse meu momento de tristeza, eu também devo buscar, mas eu devo continuar buscando. Não é só buscar quando está ruim, não é só buscar quando está bom. Eu preciso buscar, eu preciso estar na presença dele, porque estar na presença de Deus não é somente viver a religiosidade. Estar na presença de Deus é viver a religiosidade, que é a fé, mas também viver a fraternidade, a comunhão, o suporte, o suportar-se. Suportar-se não é no sentido de nossa, você é um peso e eu tô aqui. Não, suportar. Nós nos suportarmos nas nossas dificuldades. Coisa mais gostosa do mundo é você ter alguém que se coloca como um suporte na sua vida para te manter de pé. Nesse momento teu difícil, eu vou te ajudar a manter-se de pé. Então, viver a religiosidade, viver essa fé, quando nós estamos vivendo, seja o que é bom ou seja o que é ruim, faz com que a gente viva o que é ruim de forma mais leve. Eu costumo falar pro povo lá de Palmares assim, olha que coisa boa quando eu tenho um problema, mas eu tenho uma comunidade que tem o meu padre, que tem o meu povo, que às vezes nós temos aí as pastorais na igreja, assim por diante. E aí eu tenho minha pastoral que também me ajuda. O padre, ele tá rezando por mim. Então, nossa, o padre, ele tá pedindo por esse momento difícil que eu tô passando. O povo da paróquia, juntamente com o padre, também está. Então, veja, quando estou vivendo a minha dificuldade e eu tenho esse grupo, esse suporte que é a minha religião, a minha fé, a minha religiosidade, eu passo de forma diferente. Mas também vivo a minha alegria quando eu tenho a minha comunidade e eu posso testemunhar dizendo: eu vivi a doença, eu vivi a dificuldade financeira, mas hoje eu estou aqui para dizer para vocês, eu venci, eu dei conta de superar. Então, percebam o quanto que é bom a gente viver a fé, a religiosidade, seja na dificuldade, seja na alegria. Também vejo pessoas que não vivem a religiosidade ou não vivem a fé no seu momento de alegria ou no seu momento de dificuldade. Eu penso que torna-se muito mais pesado a dificuldade quando eu vivo sozinho. Quando eu vivo meu problema sozinho,
sou eu comigo mesmo. E eu não tenho um grupo de pessoas, eu não tenho um padre, eu não tenho alguém para eu poder contar com a oração, para eu poder sentar e falar assim, padre, eu tô precisando conversar, entendeu? E mesmo quando eu vivo minha alegria, então de repente eu tô vivendo um momento tão magnífico da minha vida, mas eu me tornei uma pessoa tão fechada que eu não tenho ninguém para eu poder dividir a minha alegria. Então se você vê, sejam as alegrias ou sejam as tristezas, quando eu vivo a partir de uma fé, de uma religiosidade, eu consigo viver de uma forma mais harmônica, mais gostosa, mais leve. E quando eu falo gostosa, até mesmo a dificuldade. Até a dificuldade eu posso tornar algo gostoso, porque eu posso receber o resultado do exame que condena a minha vida. Mas se eu tiver alguém para eu dividir, eu vivo de forma diferente e melhor. E a religiosidade, a fé, me faz viver isso. Teve uma pesquisa realizada no Hospital do Amor, de Barretos, até uma professora minha fez parte. E a pesquisa foi justamente essa, sobre a fé e as pessoas que não praticavam a fé ali, né? E como era a melhora dessas pessoas no ambiente hospitalar. E aí é incrível o resultado de quem pratica a fé diariamente, que acredita, né, em Deus, enfim, um ser superior e tal, com as outras pessoas que não praticam diariamente a fé. Estavam ali, digamos assim, né, lá no leito, aguardando, meio que se entregaram, né, digamos assim. E o resultado é surpreendente. Então, o que o padre fala, realmente, isso é provado em pesquisas, Sim. que a fé, ela realmente ajuda inclusive, a cura física, né, no caso de um leito de um hospital e tudo mais. É bem interessante. Padre, e o que a Igreja Católica ela tem feito hoje para se adaptar ao ritmo acelerado da sociedade, né? A sociedade moderna, e continuar sendo um apoio? O papel da igreja é ser um sinal de Deus, tá? Esse ser um sinal de Deus, nos dias de hoje, nós estamos usando uma das formas que nos ajudam muito, é o que nós estamos fazendo aqui, a comunicação visual e todo tipo de comunicação, para a gente poder chegar onde muitas vezes não se chegava antes. Antigamente era muito possível chegar ao povo, às pessoas, apenas fisicamente. Por isso, muitas pessoas não tinham conhecimento de Deus, porque para chegar até as pessoas, não ia, no acesso não tinha. Então, por isso dificultava-se demais e as pessoas não viam. Hoje, a partir da comunicação, seja visual ou então nessa comunicação que nós temos, hoje ela vai. Então a igreja, ela não muda. Mas a igreja, ela vai usando daquilo que o momento contemporâneo vai nos apresentando, e a gente precisa ser inteligente bastante para a gente poder usar para chegar. Você vê, hoje o Vaticano, ele tem o Vatican News, que chega em muitos lugares, onde antigamente, e talvez até hoje tem muita gente que ainda não tem muito conhecimento, mas hoje a gente poder acompanhar ali a vida do Papa, acompanhar as celebrações. Antigamente, o que nós tínhamos? A missa do Galo, que passava lá no dia 24 para o dia 25, e a gente via aquela missa e era tudo muito assim, distante de nós. Hoje não. Hoje o Papa ele celebra todos os dias. É possível todos os dias, a gente, por meio das redes sociais, a gente acompanhar a missa todo dia, uma homilia do Papa todos os dias. Olha como que isso tudo mudou. Nós tivemos agora recente, né, a Quaresma de São Miguel, que dava milhões de pessoas acompanhando pela... Sim, o Frei Gilson fez um trabalho YouTube, magnífico, sim. Ele tem feito, e muitos outros padres, Sim. Eu também fiz na minha paróquia, todo dia tinha missa. Então assim, olha como que hoje nós conseguimos chegar até as pessoas. Então a igreja ela procura então, a partir daquilo que nós temos hoje, para ela poder chegar às pessoas. Por isso que é tão interessante. Vocês já devem ter ouvido, mesmo vocês que trabalham com a comunicação e tecnologia, que a tecnologia está aqui fazendo parte da comunicação hoje, por isso que vocês estão nos vendo e assim por diante. Há muitas pessoas que falam, o celular é uma bomba, o celular é isso, é aquilo. Então, ele quando nós usamos de forma errada. Mas quando nós usamos de forma que nos ajudam, ele é muito bom. Então, por isso que eu tenho dito para as pessoas, não faz muito tempo, eu dizia isso numa homilia. O problema está no celular? Não, o problema está em nós. É em nós que está o problema. Na forma como nós usamos. Nós precisamos usar daquilo que nós temos de muito bom
para nos beneficiar. É que o nosso problema, nós acabamos usando aquilo que nós temos de muito bom, que é a tecnologia, hoje, para nos destruir. Esse é o problema nosso de seres humanos. Sim. Não é? Mas a igreja ela tem procurado usar daquilo que nós temos hoje. E o que nós temos hoje de muito bom é justamente a tecnologia que nos faz, então, viver essa comunicação que nós vamos além fronteiras, onde não se chegava e hoje se chega. Antigamente, gente, existiam muitos lugares que tinha uma missa uma vez por ano. Eu já fui fazer missão uma vez no Tocantins, onde era uma vez por ano que ia um padre. Hoje, talvez continue sendo uma vez por ano que vá o padre. Porém, hoje, por meio do celular, por meio das comunicações que nós temos, hoje dá para todo dia participar da missa, mesmo que seja de forma não presencial, mas hoje a gente vive. Então hoje só não vive a fé, só não exercita a religiosidade quem não quer. A minha próxima pergunta, acho que engloba um pouco isso. Eu ia perguntar sobre os desafios que as pessoas enfrentam hoje para buscar a sua fé, a sua religiosidade. E aí eu ia falar justamente do celular, se ele seria um desses empecilhos. Eu não vejo como empecilho. Eu vejo como benefício. Ele só se torna um empecilho quando eu não sei usar. Vejam, nós todos precisamos de ter equilíbrio. Em tudo. Como é que eu sei se eu tenho equilíbrio ou não? Gente, tudo que é demais, é demais. Tudo que é de menos, é de menos. Então, o que eu preciso? Do equilíbrio. Eu posso usar das redes sociais, posso me distrair com as redes sociais, mas eu tenho que ter equilíbrio. Então, se eu entrar num desequilíbrio, aí então, para qualquer coisa, o celular, a tecnologia vai ser ruim. Vai ser ruim para viver a família, vai ser ruim para viver a religiosidade, vai ser ruim para viver tudo. Mas se eu tiver equilíbrio, e aí entra a primeira pergunta da questão daquilo que nós vivemos, que hoje em dia nós muitas vezes acabamos então nos perdendo, nós nos perdemos porque nós vivemos extremamente situações de desequilíbrios. Então, quando eu consigo equilibrar a minha vida, aí então eu uso para todas as situações e para tudo acaba sendo um benefício. Seja para viver a religiosidade, seja para viver a minha família, seja para eu me distrair. Porque nós sabemos que há muitas pessoas que se distraem com o celular. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque, por exemplo, à noite, se eu à noite pegar o celular e ficar ali na rede social, eu corro o risco de não dormir. E não precisa nem ser o celular, pode ser a televisão, pode ser um montão de coisa. Então, eu preciso, então, ter o equilíbrio. Eu sou a prova viva disso. Se eu entrar no meu Instagram trabalhando, aí esquece. Porque aí já não rende mais. Entenderam? Então é bem isso que é na nossa vida. Não é malefício. Existe um desafio maior no nosso dia a dia hoje para as pessoas unirem com essa correria toda, enfim, do cotidiano? Existe um desafio maior do que as redes sociais, a internet, enfim, para os católicos, enfim, né, para as pessoas? É o seguinte, na verdade, as redes sociais e mais um montão de situações que tem na tecnologia hoje, elas são atrativas. E esse trem atrativo, ele acaba justamente buscando a atenção das pessoas. Então vamos lá. O nosso Deus, ele fala a partir de nós. E eu acho tão magnífico isso, fazendo um parênteses, eu acho tão lindo. Deus, ele poderia usar de muitas formas para chegar ao ser humano. Ele poderia, por ele mesmo, usar para ele chegar a nós. Mas olha que interessante. Deus, ele usa de nós, seres humanos, cheios de imperfeições, para chegar até o outro ser humano. Então, na verdade, aí entra... Tem situações que são difíceis. Você tem que ter todo um jogo de cintura para você conseguir a atenção. Por exemplo, eu como padre, eu tenho que ter um capricho com a minha celebração. E o que é ter um capricho com a minha celebração? Eu preciso
usar da música, eu preciso usar daquilo que é a liturgia da igreja, mas usar de uma forma onde eu consiga buscar a atenção da criança, do jovem, do adulto e do idoso. E cada um, vocês sabem que cada um são atraídos de uma forma. Cada um é atraído numa situação, e eu tenho que ter todo um jogo de cintura. Então, assim, existe, claro, a gente é testado em todos os momentos. Se você não conseguir ser algo mais do que a rede social, o pessoal vai começar a levar o celular na missa e ao invés de participar da missa, vai ficar ali no celular. Vocês entenderam? Então tem isso. Então é necessário que aí entre o homem de Deus, a mulher de Deus, que é aquele que representa, é aquele que traz a fé, é aquele que nos mostra Jesus. Ela, poder então usar daquilo que, por exemplo, eu como padre da Igreja Católica, eu tenho muitas situações que a minha fé me apresenta. Eu tenho a liturgia da missa, eu tenho a devoção religiosa, eu tenho os santos, eu tenho Nossa Senhora. Então aí entra eu, como padre, usar daquilo que a igreja me dá para que eu possa então mostrar aquele que é o intuito da minha vida, mostrar Deus para as pessoas. Desafio tem para todo lado. Com certeza. O convidado do nosso podcast de hoje é o padre Fábio Marsaro, pároco da paróquia Imaculada Conceição da cidade de Palmares Paulista. Estamos falando de religiosidade e também de bem-estar. Próxima pergunta, Dulce. Padre, como a convivência em comunidade pode contribuir para o bem-estar emocional e espiritual de uma pessoa? Então, é justamente o que nós estávamos falando ainda há pouco. Contribui você se sentindo suportado, no sentido do suporte. Ele contribui quando eu me sinto apoiado. Esse apoio faz a grande diferença da vida da gente. Passar pela dificuldade solitário e passar pela dificuldade acompanhado, existe muita diferença. Por isso que nós não podemos nos fechar. Por isso que nós não podemos viver um fechar-se. O nosso Deus é um Deus libertador. Essa libertação que Deus nos proporciona é para que a gente não fique ali fechado. E vocês sabem que hoje em dia esse fechar-se tem sido algo muito agudo na vida da nossa juventude. Os nossos jovens, eles estão se fechando nos quartos. E o que me preocupa muito, por sinal, é que os pais, muitas vezes, eles estão assim: então, padre, que bom, o meu filho, a minha filha, ele não sai de casa. Ele é tão bonzinho, meu filho e minha filha não vai pra balada, o meu filho e minha filha, eles ficam aqui. Só que aí que está, eles estão lá no quarto, fechados, você não sabe com quem ele está falando, você não sabe o que ela está conversando, você não sabe qual é o assunto que está rolando, e assim por diante. E com isso me preocupa muito. Por isso entra o que eu falava agora há pouco da questão do equilíbrio. Eu posso ficar no meu quarto, mas eu não posso viver no meu quarto. Eu posso, às vezes, estar só, mas eu não posso viver só. Mesmo porque nós somos seres relacionais. Quando eu não sou capaz de sentar à mesa para poder fazer a refeição com a minha família, quando eu não sou capaz de estar, pelo menos em alguns momentos, com a minha família, tem algo de errado. Então, nós não podemos. Por isso que o estar com, viver a religiosidade, viver a fé em comunidade, é eu sair dessa minha vida solitária, estar junto. E então isso faz a diferença na vida da gente. Isso faz com que a gente viva as curas. Muitas vezes, o que é que cura? Como é que Jesus curava? Olha só que coisa mais deliciosa que é em Jesus. Jesus podia muito bem, simplesmente, chegar nas pessoas e falar assim, fica curado, fica curada. O que Jesus fazia? Jesus tocava, Jesus pegava na mão e levantava. Jesus, ele se aproximava. Por isso, o abraço cura. Por isso, o olhar cura. Por isso, um bom dia cura. Uma boa noite cura. Entenderam? Então, viver a fé, a religiosidade,
faz a diferença na vida da gente, porque eu saio da minha vida reclusa e passo a viver uma vida comunitária. E isso faz a diferença. Nos momentos aí de crise, digamos assim, como que a igreja ela pode ajudar a promover o bem-estar coletivo, além do individual, como nós falamos? Então, não está muito longe da gente, né? A pandemia. Na época da pandemia, o que a igreja fez? A igreja foi em busca do povo. De que forma? Não podia ser presencial? A igreja foi por meio da rede social. A igreja foi de várias formas para poder se aproximar do povo, e aproximando-se do povo, ela fez com que o povo não se esquecesse de Deus. Eu me lembro que muitas pessoas, na hora da crise aguda da Covid-19, as pessoas falavam assim: padre, não é Deus que mandou esse vírus para que a gente pudesse mudar, porque o povo estava tão distante de Deus, então Deus mandou esse vírus que era para que o povo então acordasse? Gente, olha só. Deus é amor. Deus jamais mandaria algo que nos destruiria. Deus, Ele cuida. Então, é assim, ó. Quando naquele momento que as pessoas estavam vivendo todo um pavor de morte, todo um pavor de doença, naquele momento, foi quando a igreja, ela mais procurou se chegar às pessoas. E por incrível que pareça, as pessoas se achegaram também a Deus. O que me preocupa um pouco, e eu vou ser muito sincero com todos vocês, é assim, ó. Depois que terminou todo o tempo da pandemia, aí o povo se afastou. Por que isso aconteceu? Às vezes nós percebemos que as pessoas, elas esfriaram. As pessoas, elas esfriaram na questão do sentimento, na questão da busca da convivência. As pessoas hoje, elas estão vivendo algo tipo assim, ó. Durante a pandemia, eu não tive contato. Então, como eu já não gostava de você, eu vou continuar afastado de você, e vive você sua vida, e eu vou viver a minha. E assim foi com a fé e assim com a religião. Tem muita gente que fala aí: ah, então, padre, eu tenho fé, mas ó, eu não busco, eu não vou na igreja, eu não tenho religião, mas eu tenho fé, viu, padre? Então, só que a gente tem que tomar cuidado em viver esse tipo de fé, porque às vezes esse tipo de fé, ele vive é mais uma conveniência do que de fato uma fé. Viver conveniência é fácil, porque viver conveniência não traz para mim uma autocobrança. Ô, gente, eu falo que viver o cristianismo é algo mais difícil da vida da gente. Ô, gente, viver cristianismo é viver amar o próximo, amar o que é difícil, amar o que é complicado, amar o que não pensa igual a mim, amar o que fala mal de mim. É isso que é viver o cristianismo. Agora, quando eu falo que eu vivo uma fé, eu vivo a fé, mas eu não vou em nenhum lugar e tal, e assim por diante, então, toma cuidado para não estar vivendo algo que é uma religião de conveniência. Eu acredito naquilo que me convém, e não vem me cobrar não, porque se ficar com muita cobrança, então eu não quero saber disso. Mas espera, na verdade não é que Deus nos cobra. Na verdade Deus nos mostra uma maneira da gente poder viver bem. Viver bem é você ser capaz de estar com. Viver bem é você ser capaz de fazer o bem para alguém. Eu falo muito para as pessoas: se você não puder fazer o bem, não faça o mal. Só que, então, há muitas pessoas que infelizmente não fazem o bem e têm o prazer de fazer o mal. E se acha, então, agora sim, agora... Que bobagem é essa? Que satisfação besta é essa? Que satisfação é essa de fazer o mal para alguém e ver alguém ser destruído? Não, nós não podemos. Então, viver a religião faz com que a gente, então, consiga viver algo que nos leve a uma vida mais real. Então, quando tem os momentos de dificuldades coletivas, como você me perguntou, é necessário que a gente tenha ele já próximo da gente. Não é naquele momento que eu vou buscá-lo. Eu tenho que estar já buscando, porque aí eu vivo de forma diferente. Por isso que eu falei para vocês, comecei a responder para vocês essa pergunta da seguinte forma: o Deus que eu sirvo e que eu creio
Ele jamais mandaria para mim uma pandemia, um vírus que mataria pessoas da minha família, pessoas do meu convívio e assim por diante. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, é um Deus que, pelo contrário, ao invés dele tirar, ele dá amor, ele dá sustentabilidade, ele pela graça, ele me sustenta e assim por diante. Então, por isso que eu falo que quando nós passamos por uma situação coletiva ruim e nós vivemos uma fé, a gente vive com a esperança. E aí, a esperança, que é o nome, por exemplo, da nossa rádio, ela faz toda uma diferença na vida da gente. Nós agora, pensando lá naquela época da pandemia, agora nós estamos vivendo algo que é ruim, mas vai passar. E não passou? Passou. Nós passamos por toda uma situação que a gente ficou assim, meu Deus, como é que vai ser? O que vai acontecer? Será que amanhã eu estou vivo? Será que hoje à noite eu estou vivo? Nós estamos aqui. E aí, é isso que tem que viver a fé nesse período difícil, na situação coletiva, é a gente então conseguir encontrar esperança até mesmo na situação onde existe a desesperança. O senhor comentou de um afastamento pós-pandemia das pessoas da igreja. Eu notei já há alguns anos aí, e tem uma crescente, na realidade, dos meios de comunicação. Apesar de eu não estar inserido, eu acompanho muito TV Canção Nova, TV Aparecida, vivo mais lá em Aparecida do que aqui em Novo Horizonte, na realidade. Estive há 15 dias atrás no Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirante, no Paraná, enfim. Eu sempre estou nesse meio aí, digamos assim, desse turismo religioso. Uhum. E eu notei um aumento expressivo de pessoas procurando, por exemplo, a Canção Nova, no caso com a presença do Frei Gilson, na oportunidade que eu tive lá, que não tinha como nem participar de nada, de tanta gente que tinha. Agora em São Miguel Arcanjo também muita gente, do Brasil inteiro, também não tive nem como participar, de ficar lá pro lado de fora, estava usando Donato, se eu não estiver enganado, da Canção Nova. E como exemplo, o próprio Santuário Nacional de Aparecida, que leva muitos turistas. Qual que seria essa relação, talvez, do afastamento de igrejas mais locais, digamos assim, da comunidade, e um aumento nesses pontos turísticos do nosso país? Então, quando eu vou no ponto turístico, eu não crio vínculo. Quando eu vou na minha comunidade, eu crio vínculo. Eu crio vínculo de trabalho. A Igreja Católica, ela tem uma forma de trabalhar na sua dinâmica, ela nos apresenta as pastorais. O que são as pastorais? As pastorais é engajamento, é compromisso. Quando nós falamos dessa situação de evasão, não é do que nós estamos chamando dessa religiosidade. A religiosidade, a fé, isso daí é bastante claro para o povo. Mas o problema, depois da pandemia, é o comprometimento. Viver a fé comprometida. Entendeu? Sim. É essa forma de expressar a fé que as pessoas se evadiram. Elas não estão mais abertas a isso. Elas não querem ter o compromisso. Elas querem, por isso que muitas vezes, ainda o que eu estava respondendo agora há pouco, por isso que nós precisamos tomar cuidado para não viver uma fé, uma religiosidade por conveniência. Então eu busco a hora que eu preciso, eu busco lá no bonito, mas aí quando eu tenho que trabalhar, quando eu tenho que pôr a mão na massa, quando eu tenho que ajudar ali na quermesse, quando eu tenho que ir lá nos vicentinos visitar as famílias com necessidade e assim por diante, aí não, padre, aí eu não quero. Demais. Aí, que é isso? Eu tenho a minha vida, padre, eu trabalho, eu tenho que ter o meu descanso, eu tenho que ter isso. Então, quando a gente muitas vezes chama atenção dessa evasão que tem acontecido, não é a não participação, mas infelizmente é esse não comprometimento. Aí é que está. Certo. Na sua experiência, qual o papel da fé na superação de crises emocionais? Na depressão, ansiedade, nas perdas? A fé com certeza ajuda nesse momento. Demais. Ela ajuda de várias formas. Ela ajuda trazendo para nós o equilíbrio, entendeu? Quando então eu vou colocando mais quando eu vou vivendo essa minha busca pela fé, e eu vou então vivendo a fé,
eu começo a encontrar um equilíbrio. Porque aí é que entra a igreja. Não é que a igreja ela vive dizendo sim ou não, mas a igreja, ela muitas vezes, ela é na vida nossa, ela vai nos trazendo o equilíbrio em várias situações. E no emocional, ela também trabalha isso. E ela vai trazendo para nós a partir, por exemplo, do sacramento da Eucaristia, traz para a pessoa essa força. Então, eu tenho a fé, e eu acho tão maravilhoso Deus, né, na pessoa de Jesus Cristo. Olha que lindo. Ele se preocupou e nos amou tanto que ele sabia que nós éramos visuais, porque nós somos visuais. E ele, então, na sua forma de ser Deus, ele pensou assim, ó, eu vou deixar algo para eles que vai ajudá-los na fé deles. Porque se eu falar que eu vou deixar meu corpo e meu sangue na escuta da palavra, talvez, então eu vou deixar no pão e no vinho. Então, o pão e o vinho, para nós que vivemos a fé católica nos sacramentos, nós temos a certeza que ele deixa de ser pão e passa a ser corpo, deixa de ser vinho e passa a ser sangue. Quando eu comungo o corpo e o sangue de Nosso Senhor, ele traz para mim uma força, uma nova possibilidade, ele traz para mim cura, ele traz para mim equilíbrio, ele vai onde eu não sou capaz de ir, onde o médico não é capaz de ir. Então, por isso que viver a fé, viver a religiosidade nos ajuda sim no nosso comportamento emocional e assim por diante, a partir da cura. Nós sabemos muitas pessoas que são curadas, claro. Nós não podemos jamais deixar a medicação de lado. A medicação é necessária na vida da gente. Porém, eu associo, porque na verdade Nosso Senhor, ele deu a sabedoria para o cientista para ele poder estudar a doença e trazer para nós a medicação. E a partir disso, ele entra também com o seu corpo, o seu sangue, que vai nos dando a possibilidade da gente poder ir trazendo para nós o equilíbrio. A medicação vai então fazendo o seu papel e vai então nos dando a possibilidade da gente poder então se equilibrar. E então aí aos poucos, a partir da que a medicina vai me falando, eu vou então aí tirando a medicação e aí então eu vou vivendo o meu ser sadio emocional. Pois é bem isso. Que aula, né, gente? Que aula, né? Continuando com a experiência, na sua experiência, e às vezes nós temos muitos espectadores, os ouvintes também, né, da Rádio Esperança, quais são os sinais que o padre nota no fiel ali, né, nas pessoas que participam ali da comunidade, de que a pessoa está precisando de uma atenção, está passando por um momento de dificuldade, ou até mesmo um momento de crise, está precisando de um suporte? Porque muitas vezes a pessoa até está passando por aquilo, mas não consegue solicitar uma ajuda, ou às vezes nem reconhece que está passando por isso, né? Como que o padre, na experiência, consegue notar esses sinais? Então, na minha experiência, eu crio muito proximidade com as pessoas. Vocês vejam que eu sou assim. Eu vou para uma celebração, se a celebração começa às 19 horas, eu vou chegar às 18. Cheguei às 18, eu me paramento, eu fico lá na frente da igreja e eu recebo todo mundo. Espera, não todo mundo. Eu recebo aqueles que passam por mim e me abraçam e eu, claro, me deixo ser abraçado por eles. Mas tem muitas pessoas que também não entram para me abraçar. Tem gente que entra pela porta lá do lado, lateral. Tem gente que de longe dá um tchauzinho e vai. É a partir daí que eu consigo também perceber quem está precisando. Porque muitas dessas pessoas que ficam um pouco distantes, claro, às vezes tem alguém que não conhece ainda o jeito do padre, chega meio assim, e eu tenho esse meu jeito de abraçar, de beijar, eu beijo, abraço, jovem, criança, adulto, idoso, todo mundo. Então tem pessoas que é dele, é dela, não ter muita proximidade. Mas tem pessoas que, ao mesmo tempo, até querem, mas estão ali doentes, entendeu? Então, a partir disso, eu consigo perceber. Eu também tenho algo que é meu. Eu ando quando eu estou, por exemplo, vivendo a pregação, que nós chamamos na igreja de homilia. Quando eu estou fazendo a homilia na missa,
eu ando no meio do povo. E eu ando no meio do povo olhando no olho das pessoas. Você sabe que olhar nos olhos das pessoas, você sente muito das pessoas e também você percebe que tem gente que não te olha nos olhos. E então ali também você percebe pessoas que estão precisando um pouco mais da sua atenção, que estão precisando um algo mais. Então existem pessoas que depois que eu tenho alguma experiência, a partir do que eu falei para vocês até agora, então quando eu consigo uma proximidade eu falo, como você tá? Tá tudo bem? E então aí eu vou de alguma forma tentar ajudar. Claro, como padre, eu não posso ajudar emocionalmente com atendimentos diários, assim por diante, ou que seja semanal, porque eu tenho toda uma gama de situações na minha vida. Mas aí eu tenho como, de alguma forma, encaminhar, entendeu? Em Palmares eu não tenho muito essa possibilidade, por espaço físico e assim por diante. Mas em Catanduva, quando eu trabalhava lá, eu tinha salas que eu tinha psicólogas, que eu, a partir do meu atendimento, eu passava para elas, e a partir do atendimento delas, elas passavam para mim. Eu tinha nutricionista, eu tinha até fisioterapeuta. Quando eu via que tinha pessoas que estavam assim, até com dores, eu passava para o fisioterapeuta. Então, eu, como padre, eu crio essa proximidade com as pessoas. E criando essa proximidade com as pessoas, eu consigo chegar num algo mais. Então essa questão de olhar nos olhos faz com que as pessoas se sintam íntimas minhas. E aí então, se sentindo íntima minha, ela tem mais abertura para ela falar o que ela está passando, o que ela está sentindo e assim por diante. Então eu procuro, a partir da minha sensibilidade, eu costumo dizer assim, eu recebi muito amor dos meus pais. Por isso que eu dou muito amor. E essa minha forma de dar amor, que é olhando, abraçando, beijando, fazendo as pessoas se sentirem amadas, faz eu criar proximidade. E nessa proximidade é quando eu consigo muito perceber as dificuldades das pessoas. Claro que tem gente que confunde, claro que tem toda uma situação, mas essa parte deixa pra lá. O que importa é que eu consigo chegar. O que importa é que eu consigo, de alguma forma, ajudar. E é muito interessante. Às vezes, chegam pessoas na missa e aí fala assim pra mim, padre, eu tô precisando tanto conversar com o senhor e tal. Então eu falo, vamos ver qual que é a sua disponibilidade, vamos conversar assim, tá bom. Aí a missa acontece, bonitinho e tal, terminou a missa, ou a pessoa tem a oportunidade de chegar até a mim, ou às vezes depois pela rede social escreve, padre, olha, já tá tudo certo, viu? Não precisa mais. Tudo que eu precisava, o senhor falou hoje, não me lia. Então, é algo interessante isso. E aí, sabe o que eu falo para vocês? É a partir deste olhar, desse olho no olho, a partir desse contato, é que eu acho que aí, é que eu tenho fé que Deus, ele vai agindo de uma maneira que vai fazendo com que as pessoas se sintam tocadas. Eu muitas vezes, quando eu estou celebrando, quando eu estou fazendo uma homilia, eu estou andando no meio do povo e eu vejo pessoas que se emocionam. E aí, às vezes eu estou falando um assunto e eu falo, nossa, por que será que essa pessoa está emocionada? Por que será que eu estou falando que está chegando até ela? E aí então as coisas vão acontecendo. E é tão interessante também, às vezes eu preparo muito as minhas homilias, eu sou muito minucioso nisso, eu gosto de preparar algo antes da missa, pela manhã, no dia eu já estou ali vendo, eu preparo tudo muito antes. Às vezes eu chego lá e muita coisa muda tudo totalmente. Eu pensei numa situação, de repente toma tudo outro rumo. Aí eu falo, meu Deus. E aí então é Deus agindo, Deus usando, a partir de que eu falo dessa sensibilidade. Por isso que é bom esse meu contato. Esse meu contato faz com que as pessoas, sem que elas percebam, elas se abrem para Deus. A Igreja Católica tem uma pastoral, que é a pastoral da escuta. Aqui na nossa região, que eu saiba, eu andei pesquisando e propus até, né, para os que comandam aqui as nossas paróquias também, essa pastoral. É algo que você já fazia, então, em Catanduva, que é colocar à disposição profissionais, né, da saúde mental para atender essas pessoas, e a gente entende. E quando eu levei essa proposta, inclusive, da pastoral da escuta, foi justamente esse meu argumento, né? Vocês sozinhos não vão conseguir atender uma demanda grande de pessoas que estão precisando só falar.
Nós precisamos ter uma escuta ativa, Sim. né? E essa escuta ativa não acontece hoje em dia, nem no âmbito familiar, nem com os amigos e tudo mais. Hoje as pessoas não têm paciência. Tá bom, já, né? É mais ou menos assim, vai começar de novo você com essa ladainha. E a maioria só quer se abrir, falar. E quando você tem uma escuta ativa, que nós chamamos na psicologia, a escuta, ela cura. Ela já é terapêutico. E o que o padre fazia lá em Catanduva, né, até é um incentivo para que continue em algumas outras paróquias, e também já digamos assim, uma ideia, enfim, um palpite aí, para que os padres das paróquias aí que estão nos acompanhando, que também fica a dica, incentivem a pastoral da escuta, né? É muito importante e vai auxiliá-los ainda mais nesse atendimento com as pessoas. Sim, é assim, ó. Quando nós fazíamos isso em Catanduva, no começo não tinha nenhum custo. Aí nós começamos a perceber, olha só que trem doido. Sim, não tinha comprometimento dos que buscavam. Justamente. O que nós precisamos na época? Nós colocamos um valor simbólico. Isso tem aí, começou, vamos colocar aí uns 10 anos atrás. E depois foi continuando até quando eu saí, não sei como que foi depois que eu saí da paróquia, mas nós começamos com R$5. Tinha que pelo menos ter R$5, aí as pessoas criavam compromisso. Sim, criam compromisso. Olha só que interessante, porque precisa ter abertura daquele que fornece, mas também precisa de ter o comprometimento daquele que busca. Sim. E às vezes aquele que busca, você precisa de ter uma situação como essa. Colocamos um valor assim que era meio que simbólico, né? Mas para eles terem o comprometimento. Porque as pessoas, elas querem ser às vezes também curadas, mas as pessoas, elas às vezes nem o compromisso com elas mesmas elas acabam não tendo. Justamente. Olhem que coisa interessante. Por isso que nós precisamos procurar nos curar. Eu falo muito para as pessoas, nas minhas homilias, lá, povo lá de casa. Temos as nossas doenças emocionais. Mas olha só, o nosso Deus, ele dá a sabedoria para pessoas hoje que vão e se formam e aprendem, por meio de técnicas, a nos ajudar a curar o nosso emocional. E a gente precisa buscar essas pessoas, já que elas existem, já que elas estão ali para nos ajudar, nós precisamos quebrar alguns paradigmas que existem. Aí eu não sou louco e assim por diante, e preciso buscar aquilo que me cura. Porque muitas vezes eu fico aí doente, emocionalmente, com situações que eu poderia viver de forma sadia, mais leve, mais entendeu? Tranquilo. E seria muito mais gostoso, muito mais leve. O nosso Deus, ele usa de muitas maneiras para cuidar de nós. Eu penso que nós só precisamos nos abrir às formas que ele nos apresenta. Então, a fé está aí, gente. Como eu comecei dizendo lá no início, ela move, ela faz acontecer. Só que eu preciso de buscar. Eu preciso me abrir a ela. O nosso Deus é um Deus libertador. Quanto mais nós nos abrimos, mais ele age e mais nós podemos viver aquilo que nos propõe, sermos humanos. Porque é isso que nós somos. Justamente. E eu fugindo um pouquinho da nossa pauta aqui, né, padre? Que as coisas vão surgindo, a gente vai perguntando, mas faz parte do bem-estar também. Em clínica, nós notamos muito o sofrimento das pessoas naquele âmbito, assim, eu penso mais no outro do que em mim. Então, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar se eu fizer isso, o que o meu marido vai isso, o que minha esposa vai achar, enfim, aquele pensamento no que os outros vão falar, ou coisa nesse sentido. Se dedica o maior tempo para outras pessoas, enfim, acaba esquecendo de mim. E o padre comentou aí da importância do eu, né, da pessoa se cuidar. Né? Só que aí vem muito questionamento dentro da clínica, é o seguinte: isso não é egoísmo? Eu pensar só em mim e não pensar nos outros? E aí é claro que a gente entra com os nossos termos técnicos. Mas e para a igreja? Como que isso é egoísmo? Eu pensar primeiramente em mim e depois que eu estiver bem, eu começar a tentar cuidar dos outros? Lembra que eu falei agora há pouco, eu só dou o que eu tenho? Sim. Para eu poder dar algo de bom, eu preciso estar com algo de bom. Por isso que não é egoísmo, de jeito nenhum. Pelo contrário, se eu estou curado, eu posso levar a cura para as outras pessoas. Agora, se eu estou doente, como é que eu vou levar alguma coisa de bom se eu não estou bem? Então, jamais a gente pode ter esse pensamento de egoísmo quando eu estou
buscando o meu bem-estar, quando eu estou buscando a minha cura, quando eu estou buscando... Não, eu preciso mesmo. Primeiro, para eu dizer eu te amo, eu tenho que estar me amando. Se eu não estiver me amando, sinto muito, mas eu posso viver qualquer sentimento, menos o amor. Muitas vezes eu falo para as pessoas, é muito mais fácil eu estar sendo um capacho teu do que, na verdade, um grande amor na sua vida. Então, para eu poder dizer eu te amo, eu tenho que primeiro me amar. E para eu me amar, se eu não for uma pessoa curada, infelizmente, eu sou qualquer coisa, menos o amor. É real. É justamente isso. E como podemos acolher melhor aqueles que estão distantes da fé, mas que poderiam se beneficiar de um caminho espiritual para o bem-estar? Então, na verdade, a gente tem que acolher trazendo para perto. E não é para perto do Fábio ou do Padre Fábio. Na verdade, é trazer para Deus. Por isso que eu preciso ser uma pessoa curada para eu mostrar Deus. É Ele que é o fim único nosso. Eu, como padre, eu acabo sendo evidenciado. Mas eu falava para vocês agora há pouco justamente isso, que o belo de Deus é isso. Ele usa de nós, seres humanos imperfeitos, para cuidar do outro ser humano, que também é imperfeito. Agora vamos lá. Olha que interessante. Se Deus pegasse pessoas perfeitas para nos ajudar, nós íamos achar essas pessoas perfeitas distante de nós. E essas pessoas perfeitas, elas iriam o quê? Nos julgar e nos condenar. Como é que eu vou te julgar e te condenar se eu também tenho as minhas imperfeições? Então, o que eu preciso é trazer você para perto. Volto a dizer, não para perto do Fábio ou do Padre Fábio, mas de Deus. Então, eu trago você para perto de Deus a partir dessa minha forma amorosa, carinhosa, que é o que Deus é. Agora, eu não vou dar conta de trazer você para Deus se eu for uma pessoa carrancuda. Se eu for uma pessoa que não fala bom dia até as 10 horas da manhã. Não fala assim. Tá? Aí fica difícil, realmente. Então, vocês compreenderam? É necessário que a gente consiga perceber o que de fato nós somos. Nós somos, na vida do outro, remédio, cura. Mas também nós corremos o risco de ser doença. Então, ao invés de nós sermos doença na vida dos outros, sejamos cura. E vamos trazer as pessoas para Deus. Vamos trazer as pessoas para elas se sentirem vivendo a fé, trazendo para fora a sua religiosidade de forma gostosa. Entendeu? Isso faz a diferença. Afinal de contas, nós vivemos um mundo que está aí, egoísta, cada um pensando em si, individualista e tudo mais. Mas espera, nós podemos viver. Nós podemos ser um diferencial. O cristianismo é esse diferencial. O cristianismo é justamente isso. É nós andarmos contra a maré. É nós não sermos iguais aos outros. É interessante essa frase. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós precisamos fazer um diferencial. Ainda que as pessoas achem a gente ridículos, ainda que as pessoas achem a gente... não tem problema. É só nós olharmos para o Nosso Senhor. Nosso Senhor, ele foi o diferencial. Ele foi tão diferencial que ele incomodou. Sim. E a forma como se agia era... colocava um peso nas costas do povo, que nem eles conseguiam carregar. Sim. E o que Jesus fazia? Tirava o peso. Tirava o peso. Eu tenho um exemplo, assim, disso em casa. Eu tenho o Gustavo, meu filho de 14 anos. Ele vai todos os dias para a escola com o terço na mão. Então, assim, a juventude, eles não aceitam isso. Então, chega na escola com o terço na mão, todo mundo dá risada, todo mundo tira sarro, e aí fala um monte de coisa. E eu, como mãe, eu mesmo falei para ele, filho, deixa o terço, porque todos os dias ele chegava lá e me contava, mãe, eles ficam tirando sarro disso, tirando disso. Filho, deixa o terço, deixa para você usar o terço aqui em casa, na igreja, para você não ter que passar por isso, como papel de mãe. E aí ele virou para mim e falou assim, não, mãe, não tem problema que eles estão rindo, de jeito nenhum. Eu, lá na frente, vou continuar com Deus, e eles, será que eles vão estar? Então, assim, para um jovem de 14 anos, ele me deu uma resposta, né? E ele continua indo com o terço dele na mão. E até a gente depois comentou isso, né? Como se ele chegasse na escola, ele fosse um usuário de drogas, né? Porque todo mundo olha, todo mundo questiona, todo mundo fala.
Mas ele continua ali. Nós estamos vivendo um tempo onde o normal tornou-se anormal. Sim. E o anormal hoje é normal. Então, não existe anormalidade no seu filho, mas a normalidade dele se tornou anormal. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu digo, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós precisamos ser um diferencial. E o cristianismo é um diferencial. Nós precisamos estar a serviço, nós precisamos exercer o amor, nós precisamos exercer a misericórdia e assim por diante. Então, que a gente viva isso para que a gente possa ser na vida das pessoas esse remédio que cura, esse remédio que traz para a nossa vida esse alento, essa forma do outro sentir-se apoiado. Padre, o senhor falou sobre o peso que eles colocavam nas costas das pessoas, né? Se referindo lá na época, né? Na era de Jesus e tudo mais. E hoje nós notamos é a minha pergunta na realidade, uma adaptação, digamos assim, em busca até mesmo da evolução, enfim, nas homilias referente a isso, porque nós notávamos, eu sou de 1982. Olha! Então eu já não tô na... Ainda bem que eu não sou dessa época. Tô jovem, eu sou de 1982, e eu notava que quando eu ia na igreja, né, quando criança, um Deus carrasco, um Deus que punia a gente, um Deus bravo. E hoje nós notamos uma diferenciação nas homilias. Olha, Deus não é aquele que vai te punir, que vai fazer isso ou aquilo. Aí Deus é amor, como o senhor mesmo colocou aqui. Isso fez parte também essa adaptação, fez parte dessa evolução da igreja em busca também até desse bem-estar. Na psicologia, a gente não une muito a religião, né, com a psicologia, mas tem que é a logoterapia, que é uma linha, né, uma das abordagens da psicologia, que ela sim utiliza esse lado espiritual. O Viktor Frankl falava muito disso, né, da espiritualidade e o tanto que ela é importante para a nossa vida. A igreja foi se adaptando a essa evolução em busca desse bem-estar aí, digamos, coletivo de todo mundo? Nós chamamos isso de revelação. Deus continua sendo o mesmo Deus de sempre. Só que ele vai se revelando. Deus vai se mostrando à medida que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que estarmos abertos para que a gente possa então acompanhá-lo. Então vamos lá, se você é de 82, eu sou de 72. Bora lá, dia 17 é o meu aniversário, 52 anos. Olha só, eu também conheci e vi essa forma de pregação. Mas olha que maravilhoso, o Papa Francisco, o nosso Papa atual, ele instituiu, alguns anos atrás, o Ano da Misericórdia. Quando é que lá em 72, em 82, em 92, nós tínhamos o Ano da Misericórdia? Não tínhamos. Na verdade, Deus vai se revelando. O que é Deus se revelar? Na verdade, à medida que a humanidade vai dando conta de olhar para ele, ela vai enxergando. O Deus lá da época de Jesus Cristo, ele ainda era um Deus carrasco, que ele punia e assim por diante. E Jesus começou a mostrar, depois que ele vem, ele vai mostrando um novo rosto de Deus. E ele foi se revelando, e ele continua se revelando, e ele vai continuar se revelando. Ele vai continuar se mostrando de formas que, à medida que o tempo vai passando, a igreja ela está em constante estudo. A igreja está em constante estudo arqueológico, teológico e assim por diante. Então, à medida que ela vai vivendo os seus estudos, ela vai encontrando no rosto de Deus a sua forma de ser, de agir. Não precisa de ir muito longe. Antigamente, quando acontecia de existir o suicídio, a igreja nem celebrava o funeral, nem tampouco a missa de sétimo dia. Hoje nós fazemos o funeral, hoje nós temos a missa de sétimo dia. Por que antes não e agora sim? Justamente por isso, porque antes nós não conseguimos compreender
esse Deus misericordioso. Hoje nós já conseguimos entender o que é misericórdia. Nós já conseguimos entender várias situações que, de repente, num outro momento, nós podemos conversar sobre esse tipo de assunto. Mas você vê, o suicídio, ele não é correto. Mas o que é que me leva a viver o suicídio? O que é que leva a pessoa a viver isso? Entre o momento da ação até o momento da possível morte, existem frações de segundos que pode existir ali o arrependimento. Então, é Deus e a pessoa. E entre Deus e a pessoa, muitas coisas podem acontecer. Entendeu? Mas assim, num momento mais oportuno, nós podemos conversar sobre aí esse lado de assunto que aprofunda um pouco mais na questão emocional, porque hoje em dia o suicídio tem sido algo bastante agudo e severo na vida nossa da humanidade, mas é muito importante a gente sempre avaliar isto. O suicida, ele chega à sua ação porque ele quer tirar sua vida ou porque ele quer resolver um problema. Entendeu? Para Deus conhece o nosso coração. Então Deus sabe a nossa intenção. A intenção muda totalmente a ação. Entendeu? Sim. Então é a partir daí que a gente consegue ver a misericórdia, é a partir daí que a gente vê esse rosto de Deus que vai se mostrando, não mudando. Deus, ele continua sendo o mesmo. Porém, ele vai se mostrando a nós, a humanidade, a partir do momento que nós vamos, então, como eu disse, a igreja está sempre em estudo arqueológico, teológico e assim por diante. Por isso que a fé e a razão nunca ela está separada, ela vive junto. Porque, na verdade, nós, seres humanos, nós precisamos de ir compreendendo quem é o nosso Deus. E essa forma de compreendermos é a partir da razão. Muito bem, a gente vai fugindo um pouco, né, da pauta, mas já temos uma nova pauta aí para a próxima entrevista. Tá vendo? Falar um pouquinho sobre esse lado, né, porque existem muitos mitos, né, o suicida vai ficar no purgatório, não sei o quê, enfim, uma série de coisinhas que a gente pode... Ouvimos, né? É o que nós ouvimos, justamente. E tudo isso a gente pode, já vai produzindo o próximo podcast aí, vamos ver a agenda dele, certo? Próxima pergunta. Como os jovens de hoje podem equilibrar suas responsabilidades com a busca de uma vida espiritual saudável? Então, na verdade, é buscar o equilíbrio. Porque senão a gente abusa demais de tudo que é demais, ou de tudo que é de menos. Então, a juventude hoje, ela não está buscando aí demais, não, o esporte, ela não está buscando, ela está buscando, infelizmente, essa vida de reclusão que eu estava falando para vocês. Eu vejo muito a juventude, os filhos, os netos dos meus paroquianos que ficam lá guardados. E aí, então, eu vou almoçar na casa das famílias e aí cadê o filho? Cadê o neto? Ai, tá lá no quarto, padre. Ai, eles não saem do quarto, né? E tal, e assim por diante. Então ficam lá. Então eles precisam querer estar no meio da família. O que é que tá fazendo eles se saírem da família, não querer estar ali na convivência? O que é que tá fazendo? Porque qual é o problema? Se nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar justamente assim, ó, um olhando no olho do outro, um tendo esse contato que nós estamos tendo. Mas é interessante também, padre, que assim, às vezes os pais, eles querem muito levar e pedem e chamam e o jovem não quer, de forma alguma. E de repente ele sozinho, que foi também o caso do meu filho, ele estava de castigo, ele ficou 30 dias de castigo e aí teve um retiro e aí era interessante para ele, era conveniente. Sair do castigo. E aí eu falei, não vai, mas aí uma amiga, não, deixa, porque é da igreja, e aí acabei deixando, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois disso, Gustavo foi outro. E aí ele se envolveu na comunidade jovem e mergulhou de cabeça. Então assim, às vezes os pais, eles querem muito, né, porque tinha essa insistência da minha parte, mas de forma alguma ia. E aí, de repente, quando ele quis se ver livre daquilo, ele foi e aí sim ele encontrou. E nunca mais saiu. Então, na verdade, entra aquela situação assim, ó. Muitas vezes nós pais, nós ajudamos, mas nós também atrapalhamos. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado com as nossas ações.
eu vejo, quando eu vou na casa das pessoas, pais, avós, tias, tios e assim por diante, que leva comida lá pro jovem, lá no quarto, para comer. Não. Na verdade, você viu que se não tivesse tido uma pessoa que chegasse em você e tivesse falado para você, não deixa, é da igreja, vale a pena, você tinha segurado firme, não vai, e não teria tido esse novo momento na vida do seu filho. Então, às vezes nós acabamos tendo certos erros. Então nós precisamos tomar cuidado. Então, olha só. O meu filho, padre, o senhor reza pra ele, porque ele tá tão agressivo, o meu filho tá isso, tá aquilo na escola. Tá, e o que teu filho faz em casa? Ele fica no videogame, lá não é mais videogame, sei lá o que é os jogos eletrônicos aí. E o que é os jogos eletrônicos? É luta, é arma, é não sei o quê. Se ele vive isso ali, ele vai continuar lá. Na real. Então, no que adianta o padre rezar se não tem mudança ali? A criança. Então, na verdade, nós vemos muitos jovenzinhos, ou melhor, bebezinhos, que os pais trabalham, chegam em casa cansados, e o que está querendo um pouco de sossego. E aí qual que é o problema? Não dá sossego. Então o que eu faço? Vem cá, ó. Aqui, ó. Olha aqui o celular. Ó, e o bichinho, olha aqui. Fica assistindo e aí a criança fica lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Quantas horas você deixar no celular? E aí você quer tirar o celular da criança? Aí você quer que a criança seja uma criança sociável, junto com as pessoas. Mas você acabou colocando ali a situação. Porque eu tô muito cansado. Então, aí que tá o negócio. Na verdade, a gente às vezes usa os meios de comunicação de forma errada, né? Sim. É o que a gente estava falando. É tudo isso. Você viu que um trem puxa o outro. Sim. Pois é. E às vezes nós estragamos aquilo que precisa ser consertado. Justamente. É isso que tem acontecido com a vida. Então, para poder atrair esse povo, eu acho que nós, pais, tios, avós, nós precisamos pensar como é que era lá atrás. Então, lá atrás era assim, ó, de domingo a gente acordava lá em casa, o meu pai já tinha acordado, minha mãe já tinha acordado, mas aí minha mãe estava fazendo a comida, aí o meu pai pegávamos eu e a Adriana, e lá em Catanduva tem um lugar que chama o Conjunto Esportivo, que tinha o parquinho. E de domingo, o meu pai levava a gente lá no parquinho, no Conjunto Esportivo. Aquilo pra nós era a coisa mais gostosa do mundo. Eu me lembro como se fosse hoje, agora tá me vindo na lembrança a imagem de nós numa ponte que tinha, que era de corrente, de madeira assim, de corrente, que a gente ficava ali chacoalhando, aí ficava ali até uma certa hora, que aí chegava em casa, aí o almoço estava pronto, aí sentava, almoçava e contava pra mãe como tinha sido lá no parquinho e tudo mais. Então, às vezes a gente precisa... Todos nós pagamos certos preços. Todo mundo foi trabalhar, todo mundo um monte de coisa. Sim, e acho que é maravilhoso cada um ter a sua autonomia assim por diante. Seja homem, seja mulher. Só que nós continuamos sendo pai e continuamos sendo mãe. E continuando isso, a gente tem que olhar e ver que tem coisas que nós estamos devendo. É tão interessante que muita coisa do passado está voltando. Eu não sei se você tem percebido, mas, por exemplo, nomes. Hoje nós estamos voltando. Hoje tem bebê chamando Catarina, hoje tem bebê chamando Antônio e assim por diante. Que até um tempo atrás era tudo Cauê, Cauã, Enzo e assim por diante. Tá. Eu acho que além dos nomes que estão voltando, eu acho que nós precisamos de voltar um pouco também em algumas situações que nós estamos deixando de lado. Claro. Volto a dizer, pra gente poder voltar, tem que abrir mão um pouco do descanso. Tem que abrir mão um pouco de algumas coisas. Pra eu poder dar atenção pro meu filho, porque o que meu filho precisa? Da minha atenção. Se eu der atenção pro meu filho, ele não vai pegar o celular. É isto, entendeu? Então, pra atrair, precisa de começar a partir de casa, a partir dos pais, uma grande... Não é uma mudança, é talvez o retorno daquilo que já valeu a pena.
e que foi bom e que a gente deixou de lado. Deixou de lado. Tem muita coisa que foi bom e que valeu a pena que a gente deixou de lado. E a gente precisa trazer de volta para nossa vida. Eu tenho alguns casos que chega de escola e a grande maioria deles fala da hiperatividade. Então, olha, eu preciso de eu preciso de um encaminhamento, a escola encaminha, preciso de um encaminhamento e na grande maioria vem lá a hiperatividade. Eu tinha uma professora que falava o seguinte, que a grande maioria do pessoal que chegava em clínica não era hiperativo. Ele só não gastava a sua energia. E aonde ele ia gastar a energia dele? Na escola. Lá não tem a tela, lá não tem o videogame, lá não tem o... Ele vai gastar a energia dele lá. E aí vem o recadinho que lá ele também não pode, né? Justo, né? Lá ele também não pode fazer aquilo, né? Então nós notamos que às vezes a gente fica diagnosticando, né, os nossos filhos, as nossas crianças hoje em dia, e na realidade o que falta é um pouquinho mais de, chega aqui, né? Vamos brincar, vamos num parquinho no domingo de manhã, né? Em vez de ficar ali no celular. E, enfim, fazer com que ele também gaste essa energia com esportes. Hoje em dia, antigamente era natação, balé, tantas outras coisas, né? Que os filhos participavam e hoje em dia a gente não vê mais, né? Na escola de dança, a gente não encontra mais, né? É muito raro, quer dizer, foi se perdendo muitos comportamentos com essa nossa evolução, digamos assim, e acabou acarretando no que nós estamos vivendo hoje, né? Então precisamos voltar a muita coisa que era do passado, que ficou no passado, que ficou lá atrás. Agora, celebrando esses 52 anos de vida, eu percebo o quanto foi bom muita coisa que eu vivi na minha vida. O quanto foi bom o contato que eu tive com meu pai, com a minha mãe. O quanto que era bom sentar na mesa. Nós sentávamos na mesa para almoçar e para jantar. Não podia almoçar e jantar na minha casa, na sala. Claro que dava vontade, nós morríamos de vontade. Às vezes comia até um pouco mais depressa para voltar na TV, porque o nosso negócio era TV naquela época. Mas sentava na mesa, comíamos junto e depois aí podia fazer o que tinha vontade, mas sentava na mesa. Então tem muita coisa que hoje não tem mais. Nós perdemos muitas situações. E então isso precisa voltar. E às vezes falando isso, parece que umas coisas são bobas, mas não é. Porque tem situações no nosso comportamento que contribuem lá na frente. Tanto para a gente poder viver a união, como para a gente viver a desunião. É isto. Muito bem, recebemos hoje, infelizmente já estamos chegando ao final, né? Recebemos hoje Padre Fábio Marsaro, pároco da Paróquia Imaculada Conceição da cidade de Palmares Paulista, Diocese de Catanduva. Está hoje aqui no nosso Esperança Cast. Falamos um pouquinho sobre a religiosidade e também o bem-estar. Padre, para fechar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está buscando uma vida equilibrada. Falamos muito de equilíbrio hoje. Mente, corpo e espírito. Então vamos lá. Tudo que é de mais e tudo que é de menos tira a gente do equilíbrio. É muito fácil. O que nós precisamos nessa vida é procurar trazer para o meio. Nem de mais, nem de menos. Cuide do corpo, cuide da sua cabeça, cuide da sua fé, cuide de você para que você possa cuidar de quem está ao seu redor. Para que você seja na vida das pessoas um motivo de cura, um motivo de remédio. A coisa mais boa na vida da gente é poder ser algo de bom para estar junto de alguém. É tão gostoso quando você ouve de alguém falar assim: nossa, como é bom ficar perto de você, como é gostoso ficar do seu lado, me traz algo tão bom. Isso é algo que vale tanto a pena na vida da gente. Então, viva a busca pelo seu equilíbrio. E tem horas que nós não vamos estar tão equilibrados, tem horas que nós vamos sair do nosso equilíbrio, vai estar um pouco mais, vai estar um pouco menos, mas aí a gente volta também, trabalha de novo, e volta de novo, e vamos ser uns para os outros essa possibilidade de cura e de presença de Deus na vida das pessoas. Muito bem. Muito obrigado, Padre, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. E, é claro, os microfones, né, estão abertos para as próximas participações. Temos muitos assuntos, né, Dulce? Sim, bastante. Ô, Glória, muito obrigado. Nós também que agradecemos o senhor ter aceitado e estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz por estar aqui, fico muito feliz e contente de poder estar com vocês e
aqui na Rádio Esperança. Que a gente possa ser esperança na vida das pessoas. Com certeza. Muito obrigado, Dulce, por dividir os microfones hoje do Esperança Cast comigo. Eu que agradeço, Alex. Valeu, gente. Olha, um grande abraço a você. Continue ligados no nosso Esperança Play, é o canal da Esperança FM no YouTube. O Esperança Cast é semanal, então na próxima semana tem mais um convidado especial para você. Siga o nosso YouTube, acione aí também o sinalzinho aí, né, o sininho para você receber as nossas notificações, e estamos também lá no nosso Instagram, @EsperancaFM. Você pode nos acessar lá, seguir o nosso perfil lá também, nós disponibilizamos a agenda do Esperança Play. E para fechar, padre, o arroba do padre, né? O padre sempre tá ativo nas redes sociais aí, né, com as ações, com as missas também. Sim. Passa pra gente. Então, eu tenho o canal no YouTube, que é Padre Fábio Marsaro, ali transmitem as missas que acontecem lá em Palmares. E também tem o meu Instagram, que é PEFábioMP. Então, estamos lá, se vocês quiserem nos seguir e acompanhar também todo o meu trabalho, toda a minha vida, é só chegar lá comigo. É isso daí, gente. Só você seguir aqui também, tá? As descrições aqui já mostram também as redes do padre, e eu tenho certeza que você vai viver momentos muito especiais, tanto na rede quanto no YouTube do padre, nas transmissões das Santas Missas. Um grande abraço, padre, até mais. Um beijo, tchau, gente. Tchau, gente, até mais.